Olá! Neste trabalho apresentaremos sobre a literatura de catequese do Padre José de Anchieta. Bom, esse grupo conta com a participação dos seguintes integrantes: eu, Luiz Davi, o Guilherme Ribeiro, Eduardo, Gustavo Laur, João Leite e Matheus Corípio. E nos próximos slides faremos uma introdução e construção completa do nosso trabalho através das obras do Padre José de Anchieta. Bom, agora eu vou falar quem foi o Padre José de Anchieta. O Padre José de Anchieta ele foi um dos primeiros autores da língua portuguesa. Ele era conhecido como Apóstolo do Brasil, e ele ficou tão conhecido assim também por participar do início da catequização no Brasil. E ele também era missionário da Companhia de Jesus. Ele nasceu lá em 1534, no arquipélago das Canárias, na Espanha. Ele estudou um tempo em Portugal, mas ele tinha uma doença de ossos e ele acabou sendo enviado ainda noviço para o Brasil, onde ele teve muito contato com os nativos e com isso ele aprendeu muitas línguas indígenas e ele começou a se comunicar com eles e até mesmo raramente defender eles dos portugueses algumas vezes. E por causa desse conhecimento de línguas indígenas, ele foi o primeiro autor da língua tupi. Ele fundou o Colégio de São Paulo, que hoje em dia é a própria cidade de São Paulo, e o padre José de Anchieta, ele já teve muitos e muitos títulos e funções. Ele já foi padre, historiador, gramático, teatrólogo, dramaturgo e poeta. Ele acabou falecendo em 1597, com uma idade próxima aos 64 anos. E ele também deu o nome a uma das grandes rodovias de São Paulo, a rodovia Anchieta. O bom governo. O que ensina a natureza, não somente o cristão, mas qualquer pagão, o conhece com clareza, sem lhe pôr contradição. Não sabe qualquer pagão ser mal, ter ódio, matar, fornicar, adulterar, não lhe, não lhe diz logo a razão, ser mal, furtar e enganar? Se vossos filhos guardaram essa lei tão natural, não fizeram nenhum mal, mas todos se governaram com amor e paz igual. O poema O Bom Governo possui 3 estrofes, cada uma com 5 versos. Palavras desconhecidas. Adulterar. O primeiro significado diz introduzir alteração em, alterar, deformar, desfigurar. O segundo, produzir falsificação em, falsificar, falsear, estragar, etc. Segunda palavra, fornicar. O primeiro significado diz ter relação sexual, copular. O segundo, ter relações sexuais pecaminosas, fora do casamento, cometer o pecado da carne. O terceiro, pagão. O primeiro significado, que ou aquele que não foi batizado. E o segundo, adepto de qualquer religião que não adota o batismo ou adota o politeísmo. Palavras que rimam. O poema utiliza, em suas rimas, o seguinte esqueleto: A, B, B, A, B. Sendo as rimas natureza e clareza, cristão, pagão e contradição, pagão, razão, matar, adulterar, enganar, guardavam, governavam, natural, mal e igual. Tese. O poema acima, transcrito pelo padre José de Anchieta, escreve o governo perfeito em sua visão, o reino de Deus, onde todos nascem sabendo todas as regras, não matam, não roubam, não têm ódio, enfim, respeitam igualmente e arrisca todas as regras e sem se questionar o porquê, como confirmado em, sem lhes pôr contradição. E a síntese o poema mostra que existe o governo perfeito, que no caso seria o reino de Deus, na minha interpretação. Poema A Virgem. Minha alma, por que tu te abandonas ao profundo sono? Por que no pesado sono tão fundo ressonas? Não te move a aflição dessa mãe, toda em pranto, que a morte tão cruel do filho chora tanto, e cujas estranhas sofre e se consome de dor, ao ver ali presente as chagas que ele padece? Em qualquer parte que olha, vê Jesus, apresentando aos teus olhos cheios de sangue. Olha como está prostrado diante da face do Pai, todo o suor de sangue do seu corpo se esvai. Olha a multidão, se comporta como ele se ladrão fosse. Pisam-no e amarram as mãos presas ao pescoço. Esse poema tem 3 estrofes de 4 versos. As palavras conhecidas são ressonar, que é algo como roncar de forma pesada, pranto, ato de chorar, padece, sofrer de dores físicas ou psicológicas, chagas, feridas que formam ou gera pus, e prostrato, sem ânimo ou desanimado.
As rimas que aparecem são pranto e tanto, pai, esvai. Falando um pouco sobre a tese, neste poema, o padre José de Anchieta tenta relatar a compaixão e o sentimento de uma mãe, a Virgem Maria, ao ver seu filho Jesus ser assassinado brutalmente. Bom, a síntese é o sofrimento e a aflição que uma mãe passa ao perder seu filho. Uma curiosidade desse poema é que quando o padre Anchieta escreveu, ele estava refém da tribo Tupinambá em Ubatuba, e dizem que ele teria escrito esse poema sobre a areia com o auxílio de um cajado. Bom, agora eu vou falar um trecho do poema autorrepresentado na festa de São Lourenço. O trecho do poema é assim: Pecador, sorves com grande sabor o pecado, e não ficas afogado com teus males. E tuas chagas mortais não sentes, desaventurado. O inferno, como seu fogo sempiterno, já te espera, se não segues a bandeira da cruz, sobre a qual morreu Jesus, para que tua morte morra. Deus te envia esta mensagem com amor, a mim que sou seu temor. Me convém declarar o que contém, para que temas ao Senhor. Bom, aqui eu destaquei as palavras, as rimas, né, em negrito, e as palavras grifadas de cinza são as palavras até então desconhecidas que eu vou explicar o significado. Bom, o significado das palavras desconhecidas, elas são: a palavra sorve, ela significa absorver, sugar, chupar, aspirar. A palavra desventurado significa alguém provido de desventuras, que não possui sorte ou felicidade. A palavra sempiterno significa algo que persiste, que se mantém conservado, algo eterno. Agora falando um pouco sobre a tese do poema. Bom, como o padre José de Anchieta ele era um missionário que estava presente na colonização dos povos nativos no Brasil lá no início, a gente acredita que ele quer dizer no texto que seria um pecado não seguir os mandamentos de Jesus, que todos nós iríamos para o inferno por causa disso. Bom, agora falando um pouco sobre a antítese. Um exemplo de antítese lá no texto é o trecho com amor, a mim que sou seu temor, que é um pouco controverso porque é uma pessoa que, né, falando que é o temor de outra e ela se declara com amor, falando com amor, né, com carinho. Agora, a síntese. Bom, a síntese do texto, na minha interpretação, o que eu consegui observar dele é a imposição da religião. Como a gente já tinha dito antes, o padre José de Anchieta, ele era um missionário, ele ajudou na colonização e imposição da religião lá nos povos nativos, quando os portugueses chegaram no Brasil. Então o texto, na nossa visão, é exatamente isso. É sobre como se ele estivesse escrevendo isso para esses nativos, como se ele estivesse falando, vocês precisam fazer isso, são obrigados a seguir essa religião e os mandamentos de Jesus a qualquer custo. Então foi essa a nossa visão sobre esse poema. Da Conceição de Nossa Senhora. Eva, nossa mãe primeira, atraiu-se muito pelo belo fruto, de acordo com a palavra da cobra, colhendo, comendo, com efeito. Ela a seu marido o fruto fez comer enganosamente. Por causa de sua esposa, o marido dela não temeu comê-lo, antes da nossa morte. Como suas presas, a todos o diabo nos capturou. Por sua maldade, todos os homens destrói, estando alegre sempre. Tudo isso constrói uma síntese, uma estrutura para esse texto. Observamos que nessa obra, a forma que é interpretada a sua construção e estruturação, que na posição de missionário, religioso e catequista, a visão de José de Anchieta tem um molde diferente se pararmos para rever a época de seu trabalho e existência, os quais utilizou de elementos que destacavam a diferença de como cada gênero era visto e julgado, a fim de receberem seus atributos sociais por meio destes. Com as mulheres sendo consideradas seres demoníacos, como eu tinha falado, próximos ou iguais a bruxas, um ideal claro na antiguidade, principalmente quando comparado aos registros bíblicos, que colocam esta ideia em uma suposta evidência, como foi retratado nesse poema que foi baseado no conto de Gênesis, que trata sobre Adão e Eva, mas possuindo uma narrativa bem fundada, apesar de sua visão, ela possui uma narrativa bem construída e com base em visões coletadas sobre o seu autor. Então podemos dizer que esse poema possui uma grande estrutura em si.
Bom, a tese que temos para este poema é, em resolução geral, a ideia de que, por se tratar de uma época na qual os ideais religiosos eram predominantes e com visões radicais sobre como a sociedade deve ser organizada, doutrinada e comandada através das próprias ideias, então pode-se dizer que a visão sobre a mulher, que era tratada no texto e se dava em opiniões distorcidas, já que a mulher na antiguidade era, bem, considerada um símbolo da impureza, grande parte influenciada pelos registros bíblicos sobre Adão e Eva, os quais retratados no poema, que fortaleciam muito esta ideia. E isso mostra como o alcance da história em sua literatura defende os ideais religiosos em relação à diferença de gêneros sobre mulher e sua conduta moral em meio a toda uma sociedade gigantesca. A antítese para esse poema, bem, podemos enxergar uma antítese nos últimos 3 versos. Isso se dá por sua própria citação, a qual diz: por sua maldade, todos os homens destrói, estando alegre, sempre sorrindo. O que evidencia a retratação sobre o que a mulher é na humanidade, naquela época, se baseando em quando foi escrito este poema e em que contexto, em que visão é alcançada através da destruição, pois a felicidade aqui nesse poema é retratada como algo alcançado através da destruição. Ou seja, a mulher era considerada um ser mau, demoníaco, que via prazer na destruição das pessoas. E isso causa uma certa antítese, em vista da sua conduta em meio a uma sociedade a qual formou uma opinião sobre a mesma. Bem, este foi o nosso trabalho. Espero que tenham gostado. Muito obrigado pela sua atenção. Desde já agradecemos. E valeu, falou!